Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Este é o espaço de liberdade para dizer a sua palavra e para compartilhar das nossas experiências. Eu peço para você se inscrever no canal, peço para você deixar também seus comentários e suas sugestões, que são muito importantes aqui para nós. Olá, eu sou Irlândia e eu quero compartilhar aqui hoje com vocês eu e a minha criança professora. É verdade, gente, a minha criança já era professora. Bom, eu era de uma família, eu vim, né, de uma família muito simples. E eu me lembro que por volta de 8, 9 anos, por aí, eu queria muito ter uma caixa de giz colorido, porque eu gostava muito de brincar, de ensinar as minhas colegas e os meus colegas da escola. E então eu não tinha o giz, né? Então muitas vezes eu usava o carvão, né? Então tinha minha tia que ela a casa dela era a escola. E ali a gente organizava, tinha o dia de eu ensinar português, né, que era formação de frase, algumas coisas assim bem básicas, né, começando ali algumas contas, que era o dia da matemática, começando a tabuada, e aí, então era a casa dela era a escola, e ela tinha um portão, aqueles portão de lata. E esse portão era então o meu quadro, o quadro que eu usava. Então eu organizava ali todo um cenário para poder ser essa professora, né? E eu me lembro que então eles me deram de presente esse giz, né, colorido. Então assim foi um presente maravilhoso, né, que eu gostei demais da conta. E aí, o que que acontecia, né? Eu fazia todo um cenário. Eu não tenho nem 1,5 m, agora vocês imaginam eu aí com 8, 9 anos, que tamanho que eu era, da criatura, né? Sempre a turma menorzinha, mais magrinha, mais miudinha. Então, o que que eu organizava ali? Porque a minha referência de professora era uma pessoa, né, alta, né? Para uma criança pequena, a professora né, aquela coisa assim alta. E aí eu fazia assim, lá na casa dos meus tios tinha umas banquetinhas bem baixinha, então eu organizava os meus colegas, que eram os alunos, né, entre aspas, tinha que sentar nessas banquetinhas baixinhas e eu ficava em pé, porque aí então ficava eu maior que eles, né, porque na minha ideia o professor tinha que ser o grande, né. E aí eu também me fantasiava, né, para ser essa professora. Eu pegava às vezes blusa da minha tia ou da minha mãe, e aquela blusa dava um vestido longo, né? E ali eu amarrava com algum retalho que tinha e tudo, criava toda esse visual também para mim, né? E aí, para ter o batom, né? Que eu achava também que o professor tinha que ter batom, tinha aquela coisa do visual todo. Eu pegava aquele suco, não sei se vocês conhecem, né? É tipo, tem hoje o Tang e tal, né? Então tinha aquele suco de groselha ou de morango. E aí eu pedia também na minha tia e colocava um pouquinho de água e passava assim nos lábios para poder ficar vermelhinho, simbolizando ali o batom. Então, assim, eu cuidava da estética dessa professora, vamos dizer, desse visual e do ambiente ali, para que realmente parecesse uma sala de aula, né? Essa professora. E eu tinha, então, também uma referência de uma professora mais autoritária, né? Não nesse modelo que a gente vê hoje, era um professor mais autoritário, que tinha uma hierarquia muito bem definida. E ali eu reproduzia isso com os meus colegas, né? Que eram, no caso, os alunos. Eles tinham que ficar ali sentados, eles tinham que seguir aquelas regras ali, porque senão tinha castigo e tudo mais. E só que aí o que é interessante é que eu, né, eu não via os meus colegas
como aqueles que não conseguiriam aprender. Isso não passava pela minha cabeça. Eu acreditava que eles iriam aprender, né? Eu via que existia um potencial ali e eu também acreditava na minha capacidade de ensinar. Eu não pensava que eu não era professora e que eu poderia não dar conta de ensinar. E isso não existia, né, na minha cabeça ali. E aí, então, eu não ficava presa no limite, eu ia para a possibilidade. Eu não tinha a roupa, né, que seria o ideal ali, então eu inventava e criava todo esse cenário, pensando naquilo que era possível ser feito naquela época. Então eu não ficava presa que eu não tinha um vestido, eu ia lá e inventava um jeito de vestir para ficar parecendo gente grande. Se não tinha o giz, eu usava o carvão, e aí quando teve o giz, né, aquilo ali foi algo extremamente sofisticado, né, e aí eu ia fazendo acontecer esse lugar, né, de professor e de aluno ali. E eu talvez eu não soubesse o quanto eu aprendia quando eu ensinava ali para os meus colegas, né? E aí, revendo aqui na minha cabeça essa cena e pensando, o que aconteceu comigo, né? Eu hoje sou professora, mas sou uma professora bem menos dura do que essa criança foi, né? Porque essa referência que eu tive, como eu disse para você, de ser autoritária, né, uma educação verticalizada, eu fui podendo rever isso, né, nas minhas experiências. Chegou na minha vida adulta, eu comecei a estudar, consegui ter outras experiências também, e fui tendo a oportunidade de olhar para essa minha história, né, com essa configuração, com esse modelo de professor, e criar uma identidade da professora que eu gostaria de ser, né, e aí então eu fui criando mesmo essa identidade e buscando isso, né, pensar num processo de ensino-aprendizagem, né, que seja mais horizontal, né, e que com certeza essa referência que eu tive foi importante também, porque aquilo que me causou dor às vezes nesse processo, né, enquanto aluna ali, que foi difícil para mim, eu pude rever e pensar: eu quero ser diferente. Então a gente pode pegar a nossa história e fazer diferente, fazer acontecer diferente, sem repetir aquilo que eu considero que foi dolorido para mim, né? Então eu fui construindo esse projeto nesse caminho para ser essa professora que eu gostaria de me tornar, né? Em adulta. E então eu acho que eu consegui ir buscando esse caminho, levar esse ensino sem tanto sofrimento, levar esse ensino de uma forma mais leve, né? Mas por um outro lado, eu percebo que o quanto tem dessa criança ainda aqui em mim, né? Essa vaidade de querer, né, de se preocupar, de como que eu vou me apresentar para os alunos, de passar um batom, né, de que roupa que eu vou vestir. Então isso ainda ficou aqui, não a questão de ser belo, da estética em si da beleza, mas no significado disso, que é cuidar, que é eu me cuidar para me apresentar diante do meu aluno e da minha aluna, que são pessoas importantes, né? Assim como eu cuido do meu conteúdo, do meu conhecimento, eu também cuido de mim para poder estar ali ministrando essa aula, né? Então, assim, que bom que eu fui tendo a oportunidade de ir construindo essa minha identidade e preservando aquilo que eu considero que é uma essência importante, né? O que eu considero também muito importante, que é essa capacidade, né, de acreditar. Eu sempre acreditei que os meus colegas ali, entre aspas, os alunos, eram capazes de aprender, né? Isso é muito importante, porque se um professor não acredita na capacidade desse processo de ensino-aprendizagem, né, como é que ele vai ministrar algum tipo de conteúdo, né? Então, acreditar
nessas pessoas, na capacidade que cada um tem, né? E eu agradeço muito porque eu tive, né, essa oportunidade de cultivar esse lado, né, essa criança que ainda vive aqui em mim e repensando e amadurecendo e me tornando então uma profissional que ainda não estou pronta nem acabada, eu sou ainda aprendiz, mas que essa criança me ensinou, que cada colega meu ali, né, que eram na época os alunos, no caso, me ensinaram, me possibilitaram para quando eu cheguei então na minha vida adulta, eu pudesse me tornar essa professora, né? E eu agradeço muito todos os meus alunos, né? Ex-alunos, alunos ainda de hoje, que me dão essa oportunidade de estar sendo, né, essa professora em construção, essa professora em desenvolvimento, né? E eu continuo também indo não ficando presa naquilo que me limita, mas tentando ir além, buscando alternativas, buscando ser criativa diante das situações que tem. Então acho que isso também já vinha aí dessa criança, né? E acredito em vocês, né, os meus alunos, e acredito também nesse processo de ensino-aprendizagem de uma forma horizontal, que é de mão dupla, que à medida que eu ensino, eu também aprendo, né? Não tem esse saber mais, nós vamos construindo esse saber, né? Mas eu agradeço também todos os meus professores que me deram a oportunidade de ter uma referência de professor, né? E é isso, essa mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês, né? E de gratidão a essa minha criança, que bom que eu tenho conseguido cultivar o melhor dela aqui em mim. E obrigada a você que tem me ajudado neste caminho onde eu sou ainda uma aprendiz, e com certeza serei uma eterna aprendiz.